que a horta molecular, para mim ainda ela estava pipocada. Por exemplo, eles estão seguindo muito os nutricionistas estão seguindo a classificação, né, do Jeffrey Bland, da nutrição funcional. É fascinante, é um passo importante, mas está faltando uma hierarquia no espaço, viu? E uma série temporal mais organizada, né, baseada no quê? No projeto Genoma e Epigenoma. E eu apresentei isso no congresso, que tu tem uma ordem. O teu programa genético e epigenético, ele tem, não é? Primeiro, em termos de uma coisa que ninguém sabe, que é a origem da teoria dos valores. Né? A teoria dos valores vem de tu ter um programa de necessidades fundamentais que já está no teu programa genético. Os equilíbrios que te levam depois a mobilizar recursos para satisfazer esses desequilíbrios. Esses desequilíbrios chamam necessidades fundamentais. E a mobilização de recursos, tu chama recursos materiais, energéticos e informacionais. A matéria e a energia está sendo regulada pela informação. Então, a ideia do Einstein, matéria e energia, né, que tomou conta do planeta, agora está sendo superada pela ideia de que, né, existe matéria e energia com escassez relativa de informação, que é uma outra dimensão, e com mais informação. O que tem mais informação é mais meritocrático, é mais democrático e é mais evolutivo. Entende? Portanto, o objetivo na nossa vida não é só sobreviver, viver melhor, adquirindo cada vez mais, processando melhor a informação para tomar decisões, tá, baseadas no máximo de informação para quê? Não só para sobreviver, mas para viver melhor, que vai minimizar tempo, custo e risco de sofrer e de fazer sofrer. E ao mesmo tempo de acrescentar mais bem-estar físico, mental e social, em que o mental tu pode chamar mais paz, felicidade e amor, entende? O social tu pode chamar, então, crescer e ajudar a crescer, que é a amorização no plano social, não é? E depois no plano biológico tu ter mais longevidade saudável e criativa, criar, digamos, condições físico-químicas para que teu cérebro, que é teu hardware, não é? Digamos, dê um suporte físico para as ideias abstratas que processam informação, conceitos que geram princípios, que geram modelos, ou seja, mapas cognitivos, que geram programas de solução de problemas, ou seja, programas que vão orientar, dar uma direção de desenvolvimento ao teu comportamento. Então, o meu objetivo no congresso aqui agora é falar sobre neurotransmissores e o papel deles no cognitivo, afetivo e comportamental. Por isso que eu estou fazendo uma preleção para dizer onde é que eu cheguei bebendo toda essa literatura linda dos livros todos que tu editasses aí, tá? E que sem eles eu acho que não seria possível eu ter evoluído nessa trajetória. Me pergunta que a trajetória mestra foi o Efraim com o Jardim, que o Jardim, no meu congresso, que eu sou diretor científico no Congresso de Medicina Integrativa, eles sempre estão presentes todos os anos, me honrando os dois em palestras, né? E ele, então, lá, o Jardim me trouxe um conceito que eu falei hoje, revolucionário. Ele falou de como, não é, o mitocôndrio, quando ele não está funcionando bem, né, vaza um produto do mitocôndrio, que é o ketoglutarato e o succinato, vazam do mitocôndrio e vão afetar, né, a glia, as babás dos neurônios, entende? Não só as babás que alimentam o neurônio e retiram a poluição, que é a astroglia, né? O outro neurônio, que é o guerreiro, que funciona também como célula de apresentação
de inimigos para orientar todos os soldados, os subordinados a matarem os inimigos. E ao mesmo tempo funciona como um garim numa emergência para limpar tudo que é tóxico, né? Então esses dois ficam prejudicados com esse trabalho que o Jalvin demonstrou pela primeira vez aí, apresentou em congresso no Brasil, lá no meu congresso, né? Não é meu, eu represento o maior laboratório do mundo, que é o Greek Plains, viu? E que o William Shaw, né? Ele é o diretor, pesquisador, ele mostrou a correlação que eu mostro lá de como tratar, prevenir e aperfeiçoar através de nutrientes. Ele mostrou que tem uma correlação, por exemplo, entre falta de vitamina D, autismo, esquizofrenia e Alzheimer. Todos esses caras, então, e eu então mostro o papel da vitamina D, e depois outro é o glutatião, e eu mostro que o glutatião fez uma contribuição. O glutatião, né, ele tem um irmão, os dois têm origem numa molécula de enxofre chamada N-acetilcisteína, e que dá origem à taurina. A taurina é do leite materno, e eu estou escrevendo um livro com o doutor Arnoldo Veloso, neurologista de Brasília, chamado Doutor Magnésio, que escreveu um livro sobre magnésio. Nós vamos falar sobre taurina, ele como neurologista e eu como psiquiatra. Nós vamos mostrar como é que a taurina produz células-tronco, tá? Rejuvenesce tudo, e ela está no leite materno, ela está lá para não deixar que as células senescentes tomem conta, entende? Quando a criança está estressada, entende? E que 10%, como diz o Jalvin na palestra de hoje aí, mostra que 10% das células, né, elas têm uma reserva, são células indiferenciadas prontas para substituir as células senescentes, né, as 90% que vão envelhecendo, e que um prêmio Nobel que descobriu a autofagia sabe que esse mecanismo é que, então, quando estimula, não é, a tua capacidade aeróbica, não é, tu vai ter mais capacidade que as células indiferenciadas substituam as diferenciadas num primeiro tempo, matando as células senescentes e utilizando a matéria-prima para produzir a diferenciação daquelas que vão substituir, quer dizer, as stem cells, células-tronco. Né? Então, eu estou mostrando, né, no meu trabalho o papel do GABA, porque o GABA na revista Nature, mostrou que descobriram um tipo de GABA que só tem no cérebro do Homo sapiens. Viu? E então, essa teoria do Harari aí, de achar que a tecnologia vai vencer, a inteligência artificial vai vencer o cérebro humano, já foi provado pelo Dr. Nicolelis que é uma infantilidade do Harari. Ele não sabe que o Homo sapiens tem um poder de computação que dificilmente a inteligência artificial vai ultrapassar, entende? Então, pelo menos o Homo sapiens, não o sapiens, esse que não, ele ignora e que não tem essas células chamadas, né, Rose-Hips, um tipo de GABA chamada Rose-Hips. Ele tem 17 tipos de códigos de frequência para comandar todos os códigos de frequência, quer dizer, entra na teoria de que os códigos de frequência predominam no cérebro sobre os códigos de linha química, que são só 10 tipos de receptores. E tu vê, os neurotransmissores têm que jogar sempre 3 conceitos, como diz o Arthur Lemos no seu livro aí, essa revolução aqui do século XXI, no último livro dele, né? Sobre longevidade, na revolução do século XXI sobre longevidade, né? E que é uma obra-prima, eu recomendo também, porque ele se considera aluno do Efraim, tá vendo? E ele, então, né, fez a mesma cortesia que o Efraim me deram, eu quis comprar os livros, eles me deram de graça. Viu? E aí, então, esse neurotransmissor do Efraim que saiu agora, que eu recomendo também, que é outra obra-prima. Só que eu vou falar sobre alguns pontos mais assim, que procura acertar o código de frequência com o código de linha, que o Rinaldi, que veio com ele aí na primeira palestra,
defende que o código de frequência é mais importante. E o Efraim vem com essa coisa avançadíssima, com coisa dessa bioquímica mais avançada aí, que recomenda que tenha que ter, resumidamente, 3 etapas. Primeiro, tu tem que estudar um estilo de vida, não é? Mais inteligente, que envolve nutrição, não é? Exercício, sono, não é? E mais essa higiene de decisões, eu acrescentaria aí, não é? Desse Daniel Kahneman, esse prêmio Nobel, fala no seu livro chamado Ruído, que mostra que o erro é composto de um percentual de ruído e um percentual de vieses. Todo mundo conhece os vieses, mas não sabia que existia um outro conceito para te errar muito, que é tu não saber o que é ruído da comunicação com a natureza, com a sociedade, e inclusive com as máquinas, né? Porque a cibernética envolve tudo isso, né? Comunicação e controle, no animal e na máquina, né? Bom, e eu sou um dos pioneiros da cibernética. Eu que introduzi no Brasil o primeiro curso de cibernética, né? E depois eu fui vice-presidente do congresso e que o presidente foi meu aluno, entende? O primeiro congresso brasileiro de cibernética e sistemas gerais. Foi a maior concentração de cientistas do planeta na época, em 1972. Esse é o Jornal do Brasil, na época, que disse isso, reconheceu isso, né? Então, lá a gente já falava que tinha código de frequência, porque veio um cientista que falava que existem 3 tipos de código para te entender o cérebro. Código de frequência, está vendo? O Rinaldi aqui agora trabalhando junto com o código de linha química, em que o Efraim fala ali na primeira palestra, inaugural ali, né? E a terceira coisa, no código de linha química, é uma coisa surpreendente, a vitamina C, que o Linus Pauling coloca, não é? E que agora está aí tratando o triângulo do Luc Montagnier. O Luc Montagnier fala que o triângulo do estresse oxidativo é câncer, AIDS e neurodegeneração, né? E o estresse oxidativo, uma das chaves do estresse oxidativo é a vitamina C, que o Efraim também coloca, só que o Efraim ele ainda enfatiza a vitamina E, não é? E que, por sua vez, a vitamina E tem o complexo E, que são 8, tá? 4 tocotrienóis, tá? E ainda coloca os outros componentes do chamado ciclo E, de Lester Parker. Lester Parker, que escreveu um livro sobre estresse oxidativo cerebral. Então, ele está mostrando uma riqueza maior, porque ele foi além da doutora que ganhou o prêmio Nobel, com mais 2, cada um de uma universidade importante dos Estados Unidos, 3 grandes universidades, ela da Universidade da Califórnia, outra de outras 2 universidades, né? De Harvard, e o outro parece que é de Stanford, né? Uma coisa assim. E então, esses prêmios Nobel é que defenderam que existe o segredo, o título do livro, o segredo está nos telômeros, né? Em que diz assim que estresse oxidativo, né? Que aí o Luc Montagnier, então, mostrou aquele triângulo ali, né? E depois inflamação, ela coloca que então o estresse oxidativo forma uma cascata. Se tu tem estresse oxidativo, tu vai fatalmente, né? Estresse oxidativo começa na mitocondriopatia e aí gera inflamação, né? E a inflamação agora faz feedback e retorna o produto da mitocôndria, que é estresse oxidativo que causa lesão e que causa inflamação. Essa inflamação, uma parte dela dá feedback, retorna para a mitocôndria e entra no mitocôndria novamente, e novamente produz estresse oxidativo, lesão e inflamação. Então é um processo autoalimentado. Esse processo dessa dupla, estresse oxidativo e inflamação, gera uma terceira coisa, que é a resistência insulínica. E a quarta coisa será, então, quebra da fita do DNA, devido a essa bola de neve aí, que vai gerar, então, um trabalho exaustivo de telômeros para consertar a quebra da fita e aí se esgota os telômeros e produzem
então se esgota a telomerase, que é a enzima que é para reparar a quebra da fita, e cai o número de telômeros, que dá para medir o envelhecimento, dá para prever, e pode encontrar até um trabalho assim fascinante no livro do Dr. Arthur Lemos, esse último sobre envelhecimento, que dá para medindo nos glóbulos brancos, tu pode ver lá nos linfócitos que quando cai telômero dá para prever que a pessoa vai ver 15 anos menos. Hoje já dá para medir isso. Né? Isso não é apenas uma das experiências, né, do que se pode. Então confirma que longevidade saudável, criativa, hoje esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, esses 4 que nós temos que aprender a administrar com a horta molecular, agora com esses códigos de frequência do REAP, que eles estão assim procurando se integrar, vai surgir provavelmente daí mais uma contribuição para a medicina integrativa, não é? Né? Uma atitude elegante desses dois, do Rinaldi, e ainda mais essa atitude revolucionária de uma síntese formidável pelo Paulo, quando entra o papel da vitamina C, que agora tem um livro com 1.200 revistas indexadas, não é? De um australiano, viu? Que usava 100 gramas de vitamina C na veia. Agora o Cathcart, ele fala aí que chega a usar, ele falou no congresso que chega a usar até 200 gramas na vitamina C, conforme a doença, não é? Então, sem efeitos colaterais, porque não dá aqueles diarreias e vômitos se tu usa na veia, a não ser que a pessoa esteja fazendo quimioterapia para câncer. Daí ele não recomenda 2 dias antes e nem 2 dias depois. Tem que fazer esse espaço para te dar na veia, que aí não vai haver diarreia, nem vômito, coisa nenhuma. Então isso aí o pessoal não sabe e estava criando esse obstáculo para se usar vitamina C para salvar, né, de câncer, de AIDS e de doença mental. Então está vendo que onde é que eu cheguei, por sorte, sendo o aluno junto com o Elion Povo, porque o Elion Povo ele era membro da Academia Nacional de Medicina. E eu então conheci ele assistindo, nós dois como alunos do Linus Pauling. E aí ele me convidou, depois que ele me conheceu ali, viu os meus conhecimentos, ele me convidou para ser o psiquiatra da clínica dele lá no Rio. Ele tinha uma clínica no Rio Velho Povo, que foi quem inaugurou, né, o primeiro congresso junto com Dian Harman, que é o pai da teoria dos radicais livres, não é? E que mostrou que o envelhecimento começa lá pelos 30 anos, quando começa uma mitocondriopatia, começa a dar vazamento de radicais livres da mitocôndria. Então eu tive o grato privilégio de, nesse primeiro congresso no Brasil, Dian Harman, o Dr. Povo, o Dian Harman e eu, na mesa inaugural, nós darmos a primeira palestra inaugural. Né? Então, essa é a minha trajetória para te ver. É meio complicado, mas tá por aí a coisa. Por isso que ele me fala em símbolo aí como pergunta, né? Que ele conhece isso tudo, né? Aí eu tenho essa profunda admiração por ele ser o pioneiro, o continuador da oxidologia, a figura máxima da oxidologia, né? E que hoje está confirmando que isso aí parece ser a chave que inicia tudo. E então, os trabalhos de antioxidantes ele cuida, porque ele ainda pegou essa teoria da Blackburn, desses 3 figuras das grandes universidades americanas, ainda acrescentou mais 4 coisas nessa aula do pré-congresso. Ele acrescentou, não é, que além desses 4 cavaleiros do Apocalipse, eu ainda falei com ele praticamente confirmou, dizendo que eu estava reconhecendo nele, assim, esse trabalho pioneiro, e eu disse, olha, primeiro tu mostrasse ali, não é, que existe um componente de queda de receptores de hormônios, como por exemplo resistência insulínica, não é?
ao mesmo tempo que caem alguns hormônios, não é? E que o Jardim ainda colocou mais ali, né? Existe e três que sobem, que é o cortisol, não é? O outro que sobe é o PTH, não é? E tem um outro também ali, né? Que seria, se não me engano, parece que eu não me lembro agora, tá? Mas, e depois tem mais uma série, né, que vai caindo. Então, então ele mostra esse papel de que os hormônios, alguns sobem e outros descem, né? O da tireoide, o da testosterona, não é? Vai caindo, dos estrógenos, vai caindo, a gente vai fazendo as várias pausas, como se diz, né? Então, ele mostra essa importância disso aí que não foi visto ali em detalhes, essa riqueza de fatos, né, novos. Né? Então, ele fala nisso. E ele fala também que são pré-requisitos isso aí, para depois de fazer reposição hormonal, que é a quarta coisa que tu deve fazer. Isso fecha também com as ideias do Jardim, né, do Efraim. E a quarta coisa, não deve mexer em modulação hormonal antes de primeiro ver as predisposições clínicas das pessoas, que eu diria, olhar aquele triângulo do Luc Montagnier, né, neurodegeneração, se tem alguma coisa lá em cima, tem alguma coisa ligada ao câncer, ele tem alguma coisa ligada aqui a vírus, fungos, bactérias, protozoários, parasitas, principalmente vírus, que é o mais enigmático de tudo, né? E depois, então, que é o caso da AIDS ali, do Luc Montagnier, né? Bom, depois, então, de tu ver essa fragilidade clínica da pessoa, né, tu vê a relação disso no estilo de vida, aquela coisa, aquelas coisas que a gente falou, não é? De sono, exercício, alimentação e a atitude mental da pessoa mais otimista, eu diria. Aí eu recomendo, né, o Seligman, por exemplo, na minha opinião. Seligman é quem está organizando. Ele escreveu um livro chamado Criança Otimista, em 2007, que merece uma recomendação que eu faço para todos os pais, aprender a fazer o teu filho ter uma visão otimista, mas não otimismo no sentido ingênuo. Lá mostra como é que você tem que, na verdade, preparar o teu filho para ter espírito científico, porque te ensina o teu filho a explicar as causas, né, do sofrimento. Ele mostra uma técnica muito didática de treinar nossas crianças a ter essa visão que vai preparar para depois ficar aderindo à horta molecular, entende? Porque ele dá o suporte, ele dá mais a parte conceitual, mas depois tu vai exigir que tenha o suporte físico dessa parte conceitual, que é a horta molecular, né? E principalmente de enfoque sistêmico. Bom, e ele mostrou que isso cresceu tanto desde lá até agora, que nos Estados Unidos mais de 1 milhão do exército americano está terminando um trabalho que começou para treinar esse raciocínio, viu? De interpretar as causas do sofrimento humano e as causas da felicidade. Então o exército americano está formando hoje o que chamaria a resistência a essa tentativa de ditadura do globalismo que tomou conta até dos Estados Unidos, e que agora já o Biden já está só com 30% lá de apoio, o resto tudo já está preparando os Estados Unidos para uma gigantesca resistência e uma visão otimista de que o bem vai vencer. Isso é que eu acredito também, né? O bem vai vencer e eles serão chamados à responsabilidade. Já na Itália já começou a chamada responsabilidade, já querendo, digamos assim, já tentando pedir indenização aos que andaram fazendo essa tentativa de impor vacinas, viu? E já estão lá. E o próprio Luc Montagnier disse que antes de morrer agora, ele deixou o recado para o mundo e que não foi publicado na mídia, que
quem fez vacina terá menos chance de sobreviver dos que não fizeram. Uma frase importante, de que essa visão otimista do ser humano, o ser humano vai, e lá a visão americana é mais do cristianismo, né? E contra esse ateísmo todo que veio da Rússia, vem da China, e que vem tomando conta através da escola de Frankfurt, na Alemanha, né? E então fazendo uma campanha para desmanchar a família cristã ocidental, né? E desmanchando a família, criando conflito entre marido e mulher, não é? Entre filhos, criando gêneros para criar conflito entre irmãos e entre pais e filhos, e isso tudo desmancharia a família e facilitaria uma tomada desses dirigentes globais, tomada do território enfraquecido do mundo ocidental. Então, veja a importância da visão sistêmica, entende? Em que a gente vê que o ser humano é uma unidade biopsicossocial e que tudo o que acontece em qualquer desses campos vai afetar os outros dois. Então é impossível a gente quem só quer estudar biologia, não sabe nem biologia. Quem quer só psicologia, não sabe nem psicologia. Quem quer estudar só sociologia, os seus aspectos de pesquisa, que é um tipo de instituição social, ensino, que é outro tipo de instituição social, que a pesquisa gera o ensino que gera formação de lideranças no governo, na família e na empresa. Então, qualquer erro lá na pesquisa vai desorganizar o ensino, que vai desorganizar as lideranças, né, políticas, econômicas e familiares, e vai criar, digamos, um caos que facilita aquelas pessoas que têm, né, que usam da pesquisa para confundir o ponto de vista daqueles que não sabem contra-argumentar, né, eles tomarem conta dos países que não sabem se defender de uma interpretação correta, científica, né, das causas do sofrimento e da felicidade humana. Então, isso aí não justifica eu estar chegando quase aos 90, ainda corro todos os dias na praça, em frente ao meu consultório, não tenho uma doença, não tomo um remédio, tá? E estou com essa memória para lembrar toda essa trajetória. Tá?